Você sabia que o Corinthians perdeu 2 patrocínios para 2025? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e te atualiza também sobre o futuro de Júnior Santos, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e num clube turco. Tem novidade importante no São Paulo: descobriu um lateral esquerdo que foi alvo antes dos acertos com Enzo Dias e o Wendel. Para completar mais dinheiro no Flamengo, o Vasco se acertando com o zagueiro e tentando Gabriel Veron. O Atlético correndo o risco de perder Zaratio para um time argentino. E as negociações de zagueiros envolvendo o Cruzeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que anunciou a chegada de Renan Peixoto, centroavante de 24 anos de idade, que estava na segunda divisão do futebol austríaco. Por lá, números interessantes: 10 gols em 16 partidas. Já o CSKA da Rússia ofereceu 6 milhões de euros ao Red Bull Bragantino por Alejandro, centroavante que estava emprestado ao Vitória. Era exatamente essa quantia que o Bragantino pedia para negociá-lo. Quero contar ainda que o Sport admite o interesse no volante Gabriel, que pertence ao Internacional e esteve emprestado na temporada passada ao Atlético Paranaense. Já há um acordo entre os clubes, resta o sim do Gabriel. Para completar, preciso te atualizar que o Vitória fez proposta por Mastriani, centroavante que pertence ao Atlético Paranaense, mas não continuará no clube com rebaixamento para a segunda divisão. Já Luiz Henrique, jogador do Botafogo, tem 3 propostas oficiais da Fiorentina e de 2 clubes da Premier League. A decisão será do jogador. Para completar o giro de notícias, contar que Gabigol vai pagar 60 mil reais de aluguel na mansão que ele escolheu para morar em Belo Horizonte. Casa avaliada em 25 milhões de reais, com 7 suítes, garagem para 10 carros, com uma casa externa para receber hóspedes, entre outras mordomias. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Zaratio pode deixar o Galo. Venho contando para vocês há meses sobre as tentativas de renovação de contrato do atleta, certo? O vínculo se encerra em dezembro e, sem acordo, o Atlético já sabe que ou vende o jogador agora ou vai perdê-lo de graça no fim desse ano. Diante desse cenário, surgiu a informação na Argentina de que o Racing tem negociações avançadas com o Zaratio. Entre Zaratio e Racing tudo acertado, falta um acordo entre os clubes. O Racing tenta convencer o Galo a negociá-lo por cifras inferiores aos 6 milhões de dólares investidos na compra de 50% dos direitos econômicos. A outra parte é justamente do Racing, que tenta acelerar esse processo. Para completar o noticiário do Galo, Cuca já está em Belo Horizonte para iniciar planejamentos e treinos. A discussão em relação a reforços vai acontecer especialmente a partir de agora, e o Atlético tem como prioridade a contratação de um lateral direito. Kelvin, ex-lateral do Atlético Paranaense, que hoje pertence ao CSKA, e Ângelo Preciado, equatoriano do Sparta Praga, são 2 possibilidades. Bora contar agora que o William José tem negociações avançadas para virar reforço do Bahia. Ex-centroavante do São Paulo, do Grêmio e com passagem por vários clubes no exterior, defende atualmente o Spartak Moscou, mas anda muito mal por lá. Nos últimos 5 jogos, em 4 ele nem saiu do banco. E na última partida em que foi utilizado, atuou por apenas 12 minutos. Havia sido comprado por 3 milhões de euros, 2 milhões de euros, perdão, mesmo valor avaliado para ele hoje. As cifras do negócio não foram confirmadas, mas dá para dizer que o Bahia está bem à frente do Fluminense, que também sondou a possibilidade de contratação do centroavante de 33 anos de idade. O William José deixou o Brasil em 2013, quando jogava pelo Santos, e foi para o Real Madrid. Óbvio que não deu certo, mas também esteve por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis, além do Spartak Moscou. Só para completar o noticiário do Bahia, o tricolor também avançou na contratação de Zé Guilherme, lateral esquerdo de 19 anos de idade, que pertence ao Grêmio, contrato só até a metade do ano. Até por isso, valor mais baixo do negócio, operação girando na casa de 1 milhão de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Zé Guilherme tinha contrato com o Grêmio somente até a metade do ano. Preciso te contar agora que o Santos desistiu da contratação de Thiago Maia, tudo por causa de uma série de exigências do Internacional. Primeiro, vale a lembrança de que Santos e Inter se acertaram para que o Peixe ficasse com o Thiago Maia, assumindo toda a dívida que o Colorado tem com o Flamengo, 4 milhões de euros. Depois o Inter mudou as condições do negócio e passou a exigir uma compensação financeira de 1 milhão de euros.
Santos concordou. O Inter voltou atrás e pediu 2 milhões de euros. Santos também concordou. Para completar, o Inter queria 2 milhões e meio de euros com pagamento à vista. Desses 2 milhões e meio de euros, além, obviamente, do pagamento de mais 4 milhões de euros para o Flamengo. O Santos concordou com o pagamento apenas de uma parte dessa grana à vista. O Internacional foi intransigente, continuou exigindo e o Marcelo Teixeira colocou um ponto final na negociação, entendendo que não valia a pena investir tanto e da forma como o Inter tem conduzido. Representantes do atleta vão tentar retomar as tratativas entre os clubes nessa quarta-feira, mas não há garantia de que o negócio possa ser realizado. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que está em vias de anunciar a chegada de Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético, tudo acertado para um empréstimo de uma temporada. O Maurício Lemos também concordou com a transferência. É uma negociação que quase aconteceu em agosto do ano passado e que deve ser oficializada, proclamada a qualquer momento. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros 3 clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos, o restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. A saideira em relação ao Vasco, 5 reforços contratados e confirmados, já estou incluindo também o Lemos, além dele chegaram o goleiro Fusato, os zagueiros Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tietê. Preciso te contar agora o que acontece com Valentim Gomes e Fabrício Bruno, zagueiros que já disseram sim ao Cruzeiro, mas ainda não puderam ser anunciados como reforços. Posso assegurar que a dupla faz toda a força do mundo para que o negócio aconteça. Fabrício Bruno, inclusive, adotou uma postura enérgica com os dirigentes do Flamengo, exigindo a liberação o mais rápido possível, até porque o Fabrício Bruno sabe que no Flamengo será reserva com o Felipe Luiz, enquanto no Cruzeiro ele chega para ser titular absoluto. Já o Valentim Gomes está muito encantado com a chance de ganhar no Cruzeiro, muito mais do que ganha no Vélez, mas tanto o Vélez quanto o Flamengo têm criado algumas dificuldades. Dirigentes do Cruzeiro estão tranquilos e seguros de que o negócio vai acontecer. O que eu ouvi de um dirigente com quem conversei na manhã dessa quarta-feira é o seguinte, abre aspas, trazer jogador grande e caro é sempre mais demorado, faz parte do processo, fecha aspas. Importante contar que as cifras acertadas com os clubes são as seguintes, 62 milhões de reais para o Vélez, com o Cruzeiro inclusive assumindo o pagamento dos impostos de toda a operação, com o Flamengo 45 milhões de reais, a bônus previstos também de acordo com performance do atleta. O fato de o Valentim Gomes e de Fabrício Bruno estarem em férias também ajuda a entender um pouquinho da demora, mas a tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. Bora falar agora sobre o futuro de Júnior Santos, que interessa ao Trabzonspor da Turquia e foi sondado recentemente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo fui me informar sobre essas negociações, já havia contado para vocês sobre o interesse do Palmeiras e do Galo, certo? A novidade importante é que o Botafogo topa fazer negócio desde que qualquer clube do Brasil ou do exterior pague 8 milhões de dólares. Cifras pesadas para alguém que tem 30 anos de idade, mas que fez uma temporada passada bastante legal, especialmente até a contusão. Vale a lembrança de que o Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores da América, mesmo perdendo várias das partidas. O Trabzonspor da Turquia sugeriu um pagamento de 2 milhões e meio de euros, chance nenhuma de o negócio acontecer com essas cifras, ainda que o Botafogo fique com um percentual de uma venda futura. Uma curiosidade, Botafogo e Palmeiras não têm uma boa relação. John Textor e Leila Pereira se detestam. E isso ficou mais claro nos últimos dias, quando o Botafogo sondou os representantes do Rony e ouviu que com o Botafogo não há intenção de fazer negócio, o que deve dificultar a chance de o Júnior Santos defender o Palmeiras. Você torcedor alviverde, entende que o Júnior Santos seria um bom acréscimo? Talvez para jogar como centroavante? Afinal de contas, as pontas já estão mais bem ocupadas. Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians, que perdeu mais 2 patrocinadores em meio ao risco de ficar também sem a Esportes da Sorte, seu patrocinador master. O Corinthians nem divulgou a perda desses 2 patrocinadores, foram os torcedores quem perceberam as saídas da Fox Lux e da Ali depois da divulgação da renovação de contrato do Breno Bidon.
No início dessa semana, o Corinthians divulgou uma foto ou algumas fotos do Bidon assinando o contrato vestindo a nova camisa corintiana. E aí não apareciam a Fox Lux, que ocupa a barra frontal da camisa, e a Ale, a Postos Ale no caso, que ocupa o tórax. Os contratos acabaram em 2024 e não foram renovados. O departamento de marketing do Corinthians busca novos parceiros. A única que teve sua renovação anunciada recentemente foi a Easy Seguros, que fica na parte de trás da camisa e teve seu vínculo estendido até 2025. Nesse momento, o Corinthians tem a Esportes da Sorte, a Easy e também o BMG, que ocupa as mangas, contrato até 2026, além da Elétrica Área, cujo contrato se encerra no fim deste ano. Importante contar que ainda não há segurança em relação ao futuro da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, que desembolsa 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais de Memphis Depay. Ainda não tem autorização do governo para atuar no mercado brasileiro. Você sabe que a Esportes da Sorte é uma casa de apostas que optou por sua regularização via Loterge, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e não com o governo federal. Com a Loterge, o pagamento de 5 milhões, com o governo federal o pagamento era de 30 milhões. O problema é que o governo federal não está aceitando a utilização e não está autorizando que as casas de apostas via Loterge tenham atuação no território brasileiro. Situação delicada. O Corinthians tem cobrado a Esportes da Sorte em relação a um posicionamento e não consegue novidades. Bora falar agora sobre o Flamengo, que garantiu, depois de renovação ou de aprovação no Conselho Deliberativo, mais dinheiro em patrocínio. Nessa terça-feira, os membros do Conselho Deliberativo participaram de uma reunião para aprovação de 3 contratos de patrocínio. A ABC da Construção, que segue na camisa do Flamengo, mas com um acréscimo de 7 para 7 milhões e 400 mil reais, está na parte traseira do calção. Da InDrive, que vai pagar 7 milhões de reais por temporada para ter sua marca exposta nos microfones das entrevistas coletivas, além da Texaco, que já estava na Flá TV e que agora passa a ocupar também a camisa do Flamengo. Ela vai ficar dentro do número na camisa oficial de jogo e também de treino, pagamento de 4 milhões e 200 mil reais por ano. Texaco assinou um vínculo de 2 anos. Todos esses contratos foram aprovados pelo Conselho Deliberativo e garantem ao rubro-negro mais 18 milhões de reais. Agora, o Flamengo trabalha nos bastidores em busca de contratações. Tenho contado para vocês desde o fim do ano passado que Juninho, atacante do Qarabag do Azerbaijão, é o mais próximo de virar reforço. Entre o Juninho e o Flamengo tudo certo, o Flá acerta os últimos detalhes com o time do Azerbaijão para a contratação desse atleta em definitivo, a operação que vai girar na casa dos 5 milhões de euros e vai custar ao Flamengo cerca de 500 mil reais por mês em salário. Para fechar o vídeo, informação importante: antes de contratar Enzo Dias por empréstimo no River Plate e de assinar um pré-contrato com o Wendel do Porto, São Paulo teve tratativas com o Olympiacos por Ramon, lateral esquerdo formado na base do Flamengo, vendido por Evangelos Marinax, esteve também no Espanhol e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Bom jogador, de muita força física, também qualidade no apoio. São Paulo trabalhou em algumas frentes em relação à lateral esquerda. E o Ramon foi uma das alternativas. Aí a curiosidade de que era uma negociação com Evangelos Marinax, com quem o São Paulo tem tratativas para uma sociedade nas categorias de base, história que eu já havia contado para vocês com detalhes. O negócio com o Ramon foi descartado na medida em que o Enzo Dias está fechado, já tem até data para apresentação no São Paulo, está passando por exames médicos para assinar o contrato de empréstimo por uma temporada, jogador de 29 anos de idade, que vem do River Plate, além do Wendel, que assinou um pré-contrato com o São Paulo na última segunda-feira. O tricolor, com 2 laterais, abre mão da contratação do Ramon, que seria o mais caro desses todos, até por ter um valor de mercado maior, custaria no mínimo 3 ou 4 milhões de euros. Só para complementar em relação ao Ramon, jogador que interessa a um time mexicano e surge como plano B do Internacional caso as tratativas por Bernabé não avancem. A última sobre o tricolor, informação exclusiva: o São Paulo já tem sua programação de lançamento das novas camisas. Camisa número 1 será anunciada em fevereiro, camisa número 2 será anunciada em abril, enquanto a camisa 3 ficará para julho. Curtiu as notícias? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!